O Detroit Lions venceu o seu primeiro jogo na temporada 2021 e essa data precisa ser comemorada. Então eu estou aqui cumprindo a minha promessa devidamente uniformizado para comentar esses jogos da semana 13 da NFL que termina hoje com esse confronto maravilhoso entre o New England Patriots e o Buffalo Bills. Um confronto que muito mais do que divisional, né, ele representa muito para a AFC de uma maneira geral. A playoff picture nesse exato momento é a seguinte: pelo lado da AFC a gente tem o Patriots na primeira vaga, seguido por Titans, Ravens, né, que caiu por conta da derrota de ontem, Chiefs, Bills em quinto lugar, Chargers em sexto e fechando com o Cincinnati Bengals na sétima posição. Pelo lado da NFC a gente tem o Arizona Cardinals no primeiro lugar, seguido por Packers, Buccaneers, Cowboys, Rams, Washington e 49ers. Então, esses seriam os times aí que estariam nos playoffs caso a temporada terminasse hoje. Todos os demais estão aí em um limbo matemático, né, de possibilidades, e o único que não tem nenhuma condição mais, né, seria o Houston Texans. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre esses resultados, né, porque a gente começou essa semana com um confronto entre o Cowboys e Saints, um jogo onde o Tyson Hill pôde mostrar um pouquinho das suas ferramentas, né, ele começou o jogo como titular. Ele correu 11 vezes com a bola para mais de 100 jardas, o que é um número assim muito expressivo para um quarterback, até para um running back, né, um jogo com mais de 100 jardas é um número bom. Então ele realmente correu muito aqui. Ele acertou 19 passes apenas de 41 tentados, então ele teve uma média bem abaixo, mas lançou 2 touchdowns para mais de 260 jardas e tiveram ali algumas interceptações. Algumas foram por culpa dele mesmo e outras foram porque o passe foi desviado ou porque o recebedor soltou a bola, né? Então eu não vou atribuir aqui todas as interceptações como culpa dele. Eu acho que para um jogo onde ele teve a oportunidade de começar, ele até foi bem. O Cowboys bateu o Saints por 27-17. O Saints não conseguiu pontuar no primeiro quarto, né? Então teve ali um touchdown no segundo quarto, um field goal no terceiro e um touchdown também no último período, mas não deu para resolver. A defesa do Dallas Cowboys teve uma atuação muito boa nesse jogo e eu acredito aqui que essa vitória se deve muito mais à defesa do Dallas do que ao ataque. Falando sobre os jogos de domingo, a gente teve o Tampa Bay Buccaneers vencendo o Falcons por 30-17, com mais um jogo sensacional do Brady, 4 touchdowns, 38 passes acertados de 51 tentados, até uma média baixa comparada com os jogos anteriores. Um jogo para mais de 360 jardas, quase 370. Como eu falei, né, e tenho repetido, o Cordell Patterson, mesmo quando o Falcons perde, joga bem. E foi o caso aqui, 13 carregadas, 78 jardas, e o Chris Godwin com 15 recepções, 143 jardas. A gente viu um bom trabalho também da linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers, muito embora, pelo outro lado, a gente viu também até um bom jogo, né, do Atlanta Falcons. O Falcons não jogou mal, então aqui realmente foi mérito da defesa do Tampa Bay Buccaneers. É claro, o Falcons não tem jogado bem já há algum tempo, né? A gente não vê uma performance sensacional do ataque. E a gente não viu ontem também, né? Você consegue ver perfeitamente isso até pelo placar e também porque o Falcons não conseguiu pontuar nem no terceiro e nem no quarto período. Então, a defesa do Buccaneers foi muito bem, como tem sido muito bem, e o Falcons aqui é totalmente incapaz de reagir. Né? Então, 30-17, Tampa Bay Buccaneers vai muito bem, obrigado. Cardinals e Bears. Eu sou torcedor dos Bears, todo mundo sabe, mas eu sempre repito isso porque eu tento ser o máximo possível imparcial, certo? O Cardinals aqui mereceu demais essa vitória. O Bears fez um jogo muito ruim. O Andy Dalton acertou 26 passes de 41 tentados, 229 jardas, 2 touchdowns e ele foi interceptado 4 vezes. Mas aqui a gente precisa ser justo, tá? 2 dessas interceptações de fato foram culpa dele e as outras 2 foram culpa do recebedor ou porque o passe foi desviado. É muito importante falar isso, porque os números às vezes podem levar a gente a uma conclusão errada, tá? O Montgomery correu 21 vezes com a bola para mais de 90 jardas e um touchdown, mas não foi suficiente. O Bears só conseguiu pontuar no segundo e no terceiro quarto. No primeiro período, né, foi totalmente infrutífero.
e no último quarto tentou ali até uma conversão de 2 pontos para correr atrás do prejuízo, mas não deu conta do recado. O Bears que vai muito mal e, sinceramente, mesmo que matematicamente exista uma chance, o Bears não é um time que tem calibre de playoff, né? Seria realmente uma zebra muito grande. Chargers e Bengals. Aqui a gente teve um jogo interessante do Justin Herbert com 317 jardas, 3 touchdowns. O Eckler com 14 carregadas, 59 jardas e 1 touchdown. E o Bengals aqui teve muita dificuldade no primeiro e no último quarto. Né? Pontuou no segundo e no terceiro, 13 pontos no segundo quarto, 9 pontos no terceiro quarto, retornando aí no intervalo do jogo, onde teria a possibilidade de fazer alguns ajustes, mas a gente viu que isso não deu certo. O jogo até permaneceu em algum nível competitivo, mas depois descambou totalmente e aí o placar acelerou para o lado dos Chargers. Foi um jogo aqui que não teve, assim, vou dizer, muitos erros, tá, do Cincinnati Bengals. São pequenos acertos que precisam ser feitos. O time dos Bengals é um time assim que tem uma temporada um pouco traiçoeira, né? Jogos às vezes que como aquele para os Jets, né? E agora num momento muito importante ele perdeu para o Chargers. Os dois times agora com 7-5 e essa vitória foi muito importante para Los Angeles. Vikings e Lions, né? Como eu falei, o Lions venceu o Vikings e essa vitória dos Lions, cara, foi para coroar uma performance muito boa do time. E para fazer jus aqui ao que eu tenho falado desde o início, eu comecei a comentar, né, na semana 4 a NFL essa temporada, depois aí de ter aberto uma caixa de sugestões e perguntas, né? E pediram para que eu comentasse sobre os jogos da NFL, porque eu sou colecionador e tal, falo de camisas e falo desse tipo de coisa, mas eu nunca falei aqui, né, a minha perspectiva sobre o jogo e tudo mais. Então eu comecei na semana 4 dizendo que o Lions é um time que estava sempre batendo na porta, fazendo bons jogos. É claro que teve algumas exceções na temporada, mas se a gente for considerar uma média até a semana 13, que é a semana que a gente está agora, o Lions fez bons jogos, jogos assim que, cara, quase chegou lá e perdeu, às vezes por um field goal, perdeu por um turnover. É uma tristeza, né, cara? E esse jogo foi assim, no sufoco, no último momento. O Jared Goff conseguiu acertar aquele passe ali com o cronômetro zerado. E foi uma comemoração muito genuína, cara. O abraço que ele deu ali no Dan Campbell, que é um técnico muito coração. É um cara que jogou nos Lions. É um cara que tá fazendo um trabalho, assim, realmente pesado. E a torcida dos Lions merece, né, cara? A torcida dos Lions comemora essa vitória como se fosse um título, né, de conferência, porque não vou nem dizer de Super Bowl, né, que já é demais, né, mas vamos dizer um título de divisão, né, então já é o suficiente aí para os Lions poder dar uma alegria mínima para o seu torcedor. 29-27, o Lions não conseguiu pontuar no primeiro quarto, o Vikings saiu na frente no placar, mas aí o Lions fez 20 pontos assim, olha, em seguida, só no segundo quarto, depois um field goal no terceiro e esse touchdown aí da vitória no finalzinho. O Kirk Cousins, né, com 340 jardas, 2 touchdowns, o Madison com 22 carregadas, 90 jardas, o Vikings fez até um jogo razoável, né, o Jefferson com 182 jardas, 1 TD, mas o Lions merecia essa vitória, né, então tudo resolvido. New York Giants e Dolphins, aqui o Giants estava jogando, né, com o Glennon, e foi um jogo muito ruim do Giants, cara, 0 no primeiro quarto, field goal, field goal e field goal. O Dolphins também não fez nenhum ponto no primeiro quarto. E aí teve um field goal e um touchdown no segundo e um field goal e um touchdown no quarto período. O Tua Tagovailoa lançou, né, para 244 jardas, 2 touchdowns. O Barkley correu 11 vezes, 55 jardas, um número muito medíocre, né, para a média dele. E o Waddle fez um bom jogo também com 9 recepções, 90 jardas. Esse jogo aqui foi muito importante para o Dolphins, né? Porque eles agora estão numa sequência de vitórias e tá com 6-7, quem diria, né? Da forma como o Dolphins começou. E para o Giants aqui, cada semana está sendo uma coisa diferente, né? Então fica até difícil de avaliar. O Giants está 4-8. O Eagles conseguiu vencer dos Jets. No início ali do jogo, o Jets até começou com um retorno excelente ali do kickoff, pontuou, fez 12 pontos, né, no primeiro período. Só que tava com um kicker ali que era calouro, tava fazendo a sua estreia e o coitado já errou logo de cara o primeiro extra point, depois errou de novo
Então já teve uma péssima estreia aí, talvez ele estava nervoso, né, não sei. Mas infelizmente o Jets não conseguiu correr atrás do prejuízo, não pontuou nem no terceiro nem no quarto período. E o Eagles, né, fez um field goal só no terceiro quarto, porque ele já tinha feito um touchdown no primeiro período, 17 pontos no segundo quarto, e aí no final também fez um touchdown. A gente teve uma boa performance do Minchel, né? 20 passes acertados de 25 tentados, ele lançou poucas vezes a bola, né? 25 passes em um jogo é pouca coisa até, mas ele teve uma média muito alta de acerto. 242 jardas, 2 touchdowns, foi muito importante para ele essa oportunidade de começar como titular, né? O Sanders carregou 24 vezes a bola para 120 jardas e é isso, foi resolvido aqui. O Eagles conseguiu com facilidade até superar o New York Jets, que agora está 3-9, o Eagles 6-7, o placar do jogo foi 33-18. Colts e Texans. O Texans não fez nada nesse jogo, cara. Foi assim, uma performance digna do Houston Texans nessa temporada, que está 2-10. O Colts venceu o jogo com facilidade, touchdown, 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 um por período. E aí no último quarto ainda conseguiu colocar um field goal para ampliar a vantagem. Carson Wentz com 158 jardas, um TD. O Taylor com 32 carregadas. E o Pittman Jr. com 6 recepções, 77 jardas. Um bom jogo aqui dos Colts, mas também, né? Esse time aqui do Houston Texans já está eliminado matematicamente e não tem motivação mais para jogar, né? Então dá até para entender. Washington e Raiders. Esse jogo foi muito importante para o Washington. 17-15, jogo apertado. O Derek Carr fez até um jogo razoável, 249 jardas, mas não fez nenhum TD. 28 acertos de 38 passes tentados, até que tá assim perto da média dele. Gibson com 23 carregadas, mas aqui a gente viu uma boa performance realmente da defesa do Washington. Algumas situações ali que o Raiders não conseguiu aproveitar, não pontuou no primeiro quarto, aí depois veio field goal, então a defesa conseguiu segurar bem. A defesa do Washington, né, que era superestimada, aí depois foi subestimada e agora está começando a entrar nos trilhos. Eu falei isso na semana passada e isso se repetiu. E aí o Raiders sentou ali no último quarto uma reação, mas não deu em nada. O Washington fez um touchdown no primeiro quarto, um touchdown e um field goal no último período. Isso foi suficiente para a vitória. 6-6 Washington, 6-6 também os Raiders. 17-15 o placar, vitória merecida aqui para o Washington. E um apagão realmente aqui dos Raiders, que sucumbiu diante da defesa do Washington. Jaguars e Rams. O caso do Jaguars, embora, né, seja matematicamente, né, ainda dentro ali de um possível panorama, a gente sabe que não, né? Então é o mesmo caso do Houston Texans. É um time que já não tem muita motivação para competir, para jogar. E a gente consegue ver esse reflexo no jogo. Apenas um touchdown no segundo quarto. Está sendo um aprendizado, como eu já falei, né? É uma clínica, um laboratório essa temporada para os Jaguars, que não tem nenhuma pretensão. O Rams aqui fez a festa, né? 37-7, um bom jogo do Stafford com 3 touchdowns lançados, 295 jardas, o Mitchell com 24 carregadas, 121 jardas e o Cooper Kupp com 8 recepções, 129 jardas e 1 TD. Uma boa performance, teve touchdown até do Odell Beckham Jr. Ravens e Steelers. Esse jogo aqui, cara, foi terrível, terrível, terrível. O Lamar Jackson lançou só para um TD, 253 jardas, 23 acertos de 37 passes tentados. Ele não fez um bom jogo aqui. Nenhum ponto no primeiro quarto, um touchdown, depois um field goal. No final tentou alguma reação, mas aquela jogada no final, aquela chamada, a chamada foi boa, tá? Foi uma chamada agressiva. Só que o problema é que quando você olha, né, para a NFL a cada dia mais competitiva, você tem uma tendência conservadora em alguns momentos, né? Você podendo empatar o jogo e tentar uma prorrogação, eu não sei se eu teria essa ousadia de tentar o extra point, o two-point conversion, né, para garantir a vitória já ali de cara. Mas assim, a chamada foi boa, tinha tudo para funcionar, só que não deu certo, né? Então é aquela coisa, se você consegue é o herói, se você erra é o vilão. E nesse caso aí o passe do Lamar Jackson foi um pouquinho atrás, então complicado, né? 20-19, o Steelers fez até um jogo assim razoável no quarto período, tá? Foram 17 pontos apenas no quarto período, não conseguiu pontuar nem no primeiro, nem no terceiro quarto, um field goal no segundo quarto. Então assim, o Steelers, né,
teve aqui um respiro. Foi muito bom ver o Big Ben dando um sorriso, cara. Esse cara que é sensacional, mas a gente tem visto aí essa queda de produção constante dele. E esse jogo foi realmente um respiro. O Johnson teve 8 recepções, o Harris com 21 carregadas, 71 jardas e foi isso, cara. Um joguinho muito chato de ver. 49ers e Seahawks para mim foi o melhor jogo definitivamente dessa rodada. Um jogaço, cara, e aqui a gente viu o Seahawks acordando e a gente viu aquele Seahawks que a gente via antigamente jogando. Foi muito eletrizante esse jogo com turnover, fumble e loucura, safety. Cara, esse jogo foi uma loucura. Eu convido vocês que não viu esse jogo a você colocar os highlights aí no canal da NFL no YouTube porque foi um jogaço. O Garoppolo, né, acertou 20 de 30 passos tentados, 299 jardas, 2 TDs. A gente viu um jogaço também do George Kittle. Esse cara é fenomenal, né, cara? 9 recepções, 181 jardas, 2 TDs. Ele bloqueia bem, ele recebe bem. Esse cara é um fenômeno. Realmente aqui foi uma vitória muito importante para o Seattle Seahawks. O quarto período do jogo, né? Ninguém conseguiu pontuar, então o Seahawks conseguiu resolver ali no terceiro quarto com 9 pontos e, cara, foi um jogo eletrizante e tinha tudo para ter um final diferente, né? Mas só que foram tantas reviravoltas e acabou o Seahawks conseguindo levar a melhor, muito bom, melhor jogo da rodada na minha opinião. Broncos e Chiefs com o Sunday Night Football. A gente viu aí o Ted Bridgewater tendo muita dificuldade, cara. Vários momentos a linha ofensiva sucumbindo e ele ficando com o pocket muito apertado, com pressão. E aí aquilo, o quarterback pressionado, ele vai errar passes, ele vai forçar situações e foi muito complicada a vida do Ted Bridgewater ontem. Ele é um quarterback talentoso, tem algumas dificuldades de leitura, sim, mas é aquilo, cara. Em um determinado momento do jogo, quando você sente que já não tem mais o que fazer, você tenta a sorte, né? E aí é a hora que o barco pode terminar de afundar de vez, foi o que a gente viu. Mas é preciso dar crédito aqui para a defesa do Chiefs, que parece ter se acertado. Essa defesa que começou com muitos problemas e foi melhorando, melhorando, e ontem teve uma performance muito boa. Curioso aqui é que o Denver Broncos conseguiu fazer uma coisa que poucos times conseguiram, né, que foi uma campanha muito longa, 11 minutos de campanha, queimou quase o relógio inteiro do quarto e não conseguiu capitalizar. Novamente uma chamada agressiva ali, uma quarta descida, estava perto da end zone, mas cá para nós, depois de uma campanha de 11 minutos, você não tentar o touchdown, eu acho que tá certo, eu faria a mesma coisa, já que é para perder, vamos cair atirando, né? Então, começou com essa campanha e tal, dava a entender ali, né, que isso iria funcionar, porque se você quer ganhar do Kansas City Chiefs, você tem que deixar o Patrick Mahomes no banco. Deixa o ataque no banco, cansa a defesa dele, só que não deu certo. O Patrick Mahomes entrou, fez o trabalho dele. A gente viu o Jerry Jeudy também até fazendo um bom jogo, 4 recepções, 77 jardas, ele que é um alvo muito bom e pode ser mais explorado. Williams com 23 carregadas e 102 jardas. E assim, eu acho que o Kansas City Chiefs, né, conseguiu calar a boca de todos nós, né, inclusive a minha. Eu não imaginava realmente que eles teriam capacidade de reação devido às performances que a gente estava acompanhando, mas o time parece que está entrando nos trilhos. Quem não jogou essa semana foi o Cleveland Browns, o Packers, o Titans e o Panthers, e hoje a gente vai ter esse jogo sensacional entre o New England Patriots e o Buffalo Bills. Compra uma pizza, faz uma pipoca, senta e assista esse jogo, porque tem tudo para ser um dos melhores jogos dessa temporada. E amanhã, se tudo der certo, eu volto aqui para comentar. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta aqui abaixo a sua opinião. Se quiser conhecer toda a minha coleção, é só acessar o link aqui abaixo na descrição. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.